Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral. Se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. Nosso Vascão tá precisando de um novo treinador, né? O nome do Rogério Ceni tá mais à frente aí, pode ser um cara escolhido pelo Johannesspor, né? Segundo a informação do Atenção Vascaíno, esse profissional tá à frente aí conduzindo as negociações de jogadores e também de um novo treinador. Mas o que você acha dessa ideia aqui do Edmundo? Jorginho como treinador, Felipe como assistente. Vou passar aqui, quero saber o que você acha e vamos falar também aí de reforços. Será que o Vasco pode dar um chapéu no Palmeiras? Camisa 10 uruguaio aí, segundo as informações interessa o Vasco, e também tem uma data limite, até sexta-feira. Notícia boa ou notícia ruim? Para acertar com Lanzini, Fernando e Leão. A gente vai repercutir tudo isso aqui no nosso vídeo. Cara, antes da gente falar sobre isso tudo, eu pensei que esse ano eu não ia passar por isso. Ter que secar os adversários. Mas vamos ter que fazer isso, né? Hoje tem dois jogos aí interessantes pra gente dar aquela secada. Até o momento que eu gravo esse vídeo, Atlético Paranaense e Corinthians estão em campo. O Atlético Paranaense está ganhando por 1-0. Então, isso é um resultado ideal nesse momento, porque o Corinthians permanece com 12 pontos. E hoje também tem Fluminense e Bahia. Uma derrota do Bahia essencial para o momento que o Vasco vive hoje. Você, com certeza, vai ter uns que concordam comigo, outros não, pode pensar assim, Thiago, o que adianta secar se o Vasco não faz a nossa parte? Concordo com você, mas eu acho que a vitória desses times, se distanciando mais do Vasco, cara, é um abalo psicológico tremendo. Agora, Corinthians perde, Bahia perde, né? Esses times que estão ali perto do Vasco, dá uma motivação, uma energia positiva para que esses jogadores possam ganhar, se aproximar de sair ali da zona de rebaixamento. Então, eu já estou aqui fazendo o meu papel, secando Corinthians e também secando o Bahia no dia de hoje e torcendo para que o Vasco possa nos surpreender na segunda-feira para aproximar desses adversários aí, sair dessa zona incômoda. Família, queria trazer aqui agora uma visão, uma opinião do jornalista Rodrigo Bueno, lá da ESPN, do momento que o Vasco vive hoje e dessa energia carregada que está dentro de São Januário. Eu venho falando aqui, né, que o Vasco precisa ser exorcizado, mas é uma opinião interessante que ele toca também até nos reforços que devem chegar nessa janela, que precisa chegar, mas será que eles vão se sentir à vontade de acertar com o Vasco? Por causa dessa pressão toda que hoje se encontra no Vasco, o Vasco na 19ª colocação com apenas 6 pontos. Mas se liga só. Eu cresci até temendo o Vasco. Eu também. O time que mais me causava medo era o Vasco. Não, a gente tem sempre afinidade. Tá, entendi. O Vasco era um time assim, sempre muito poderoso. De jogar em São Januário era muito difícil, tecnicamente, pro visitante, entendeu? E eu confesso assim, o garoto, naquela época tinha aquela frase clássica, time grande não cai, né? Eu falava assim, olha, eu olhava assim e falei, olha, tem alguns times grandes que eu acho que até podem cair. Alguns são incaíveis. O Vasco era um desses. O Vasco, pelo seu gigantismo, tamanho da sua torcida, repercussão que gera, eu cresci assim, cara, o Vasco é um colosso e nunca vai ser rebaixado. Eu também. Aí o Vasco caiu a primeira vez, eu falei, poxa, acontece, né? Uma temporada que é ruim, uma gestão que é ruim, uma administração ruim, mas o clube é tão gigante, tão poderoso, uma torcida tão numerosa, vai se reerguer. Cara, daqui a pouco a gente vai perder as contas dos rebaixamentos do Vasco. A gente ainda tá falando que não tô falando que já tá rebaixado, mas a derrota de ontem, a perda de São Januário, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Vila, vai ser interditado, não vai poder jogar, não sei quantos jogos e tal, só vai prejudicar o clube. Não acho que vão chegar agora reforços absurdos. E mesmo o que a gente falou do Santos, quem vai querer agora chegar no Vasco pra jogar também? O cara já sabe que ele vai chegar lá, poxa, pra ele aceitar lá um acordo, o cara vai ter que ser corajoso. Ele sabe que o negócio ali não é simples, não é fácil. Tá aí, achei uma fala bem forte, né? O Vasco era temido dentro de São Januário, sempre com bons jogadores diferenciados, né? Ídolos dentro do clube. Hoje o Vasco não tem ídolo e realmente a gente não vê um jogador para chamar a responsabilidade nesse atual elenco, né? É interessante essa fala dele aí, porque eu vejo muita gente, principalmente o Zé, né? Zé Comé, tudo que acontece no Vasco hoje é política, se tem um protesto é política, e pouco se fala do que essa SAF está construindo nesse momento. E, cara, eu vou esquecer
todo o lado externo, que é a questão de dinheiro e tudo mais. Eu vou focar no lado esportivo, né? No campeonato, o Vasco na zona de rebaixamento. Na minha visão, é um absurdo o Vasco cair nesse campeonato onde tem times horrorosos. É uma vergonha. Deveria ter, como eu coloquei no vídeo de ontem, uma cláusula para proteger o Vasco em caso de rebaixamento, sei lá, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, romper com a 777. Isso não pode acontecer mais de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando você vê o nível técnico da competição, os times aí, pelo amor de Deus, não pode acontecer. Então, não tem nada a ver com política. A tomada de decisão, a escolha, os profissionais, as contratações, o valor que não foi investido na sua totalidade. O Vasco tá nessa situação aí precária hoje no Campeonato Brasileiro. Em relação aos reforços, cara, por isso que eu penso parecido com ele. E esses jogos, até a janela, são fundamentais, cara. São fundamentais pro Vasco somar o maior número de pontos, tentar sair esse buraco negro, essa merda que tá afundada pros caras, os possíveis reforços, sentirem mais tranquilidade em acertar com o nosso Vascão. Mas me conta aí o que você acha da visão aí do Rodrigo Bueno. Antes de trazer aqui a ideia do Edmundo de falar aí do Jorginho e também do Felipe, o Edmundo, cara, falou que na visão dele é muito importante a chegada de um grande treinador. Porque ele acredita que com um bom treinador, esse elenco, se não chegasse nenhum reforço nesse momento, poderiam livrar o Vasco do rebaixamento. Você concorda com ele? Se liga só. Eu sou a favor de contratações, acho que a torcida tem essa expectativa, foi prometido de que o Vasco ia contratar grandes jogadores, mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando e não tenho um nome para indicar. Eu não tenho um nome para indicar. Falei 500 vezes que eu gostaria muito de ver o Felipe na comissão técnica permanente. E ponto. Não sei. Não conheço os jogadores, tenho só visto os jogos. Mas eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar. Com um bom trabalho, com um bom treinador, esse elenco aí livra o Vasco do rebaixamento. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu concordo plenamente. Não, então, não, porque a gente está se apegando que, se acontecer o pior, que a gente não quer, porque a pergunta, qual é a semelhança com 2008? 2008 caiu. Se acontecer o pior, vai acontecer porque o Leandro não vem, porque o Lanzini não vem, porque o fulano não veio, porque o outro não veio. A gente não pode se apegar a isso. Concordo. A gente tem que se apegar aos que estão aí. Perfeito. Num momento ali atrás, eu desci o pau no Matheus Carvalho, no Cocão. Ele tem jogado bem, entre aspas, né? Não é tão ruim quanto eu imaginava. Está na média dos volantes do Vasco. Eu esperava que viesse um volante mais forte, no caso do Cuejá, que é uma oportunidade de mercado, não está feliz lá no time que ele está, o time que pretende liberá-lo, é só uma questão de acertar os salários. Isso é mais plausível, eu apoio um jogador que deixou uma boa impressão quando jogou aqui com a camisa do Flamengo. Não veio. Eu não quero ter a frustração. Eu quero ter a frustração de que se não chegou ninguém importante, ninguém de nome, que é terra arrasada, que já deu tudo errado. Porque eu acho que se vier um técnico que consiga tirar mais desses jogadores, eu já vi eles darem mais. Né? O Marlon ontem jogou uma ótima partida. Talvez a melhor dele. Por isso que ele saiu. É isso? Por isso? O Barbieri falou, não vai jogar bem aqui não, né? Falou. A melhor dele na temporada com a camisa do Vasco, porque na seleção brasileira ele andava jogando muito bem. Mas enfim, eu acho que o grande problema, principalmente ontem, a gente tem que falar de ontem, é o esquema. Tá aí. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu defendo muito esse time do Vasco. Acredito que não tem time para ficar na 19ª colocação, venho falando que deveria estar na 10ª, na 11ª, na 12ª, deveria performar melhor, e eu acho que esse jogo contra o Internacional na parte da frente e contra o Goiás no primeiro tempo, a gente viu que dá para tirar mais desse elenco, mas era um trabalho horroroso do Maurício Barbieri. E a última atitude dele à frente do Vasco, quando ele tira o Marlon Gomes, mostra, cara, que ele não tem a mínima capacidade de estar à frente do Vasco. Ele demorou muito pra entender que aquela questão lá com os 3 volantes não estava acontecendo, demorou pra mudar o time, uma maneira de jogar diferente, mexe muito mal, e isso, cara, que aconteceu contra o Goiás, ele tirou o jogador que tava dando mais sangue, mais leve, roubando bolas, puxando contra-ataques, se movimentando, ele tira o Marlon Gomes, tendo o Zé Gabriel, tendo o André, que já vai pro Chelsea agora, tendo o próprio Alex Teixeira, então realmente é um treinador que não podia estar tanto tempo assim no Vasco. Agora, mesmo pontuando tudo isso que eu falei, nesse momento eu acho que chegar a reforços é fundamental. Porque uma coisa é no início da competição, onde não tem a pressão, o campeonato tá indo, rodada após rodada, agora o Vasco está com a bunda na parede.
O Vasco está pressionado. Cada rodada é uma decisão. Por mais que tenha jogos ainda, o Vasco está a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento. O Vasco perdeu todos os seus confrontos direto contra times que vão brigar com ele lá embaixo. Então, psicologicamente, esse elenco está destroçado. Não sei se o fato de chegar um treinador somente vai resolver isso. Então, chegando um jogador de fora, de mais qualidade, de mais personalidade, possa agregar também, além do trabalho do treinador. Então, somente o treinador não apostaria nisso, não. Tem que chegar mais jogadores. Agora vamos trazer aqui o Edmundo, né? Muitos nomes estão sendo especulados aí no Vasco, Roger Machado, Rogério Ceni, treinadores estrangeiros, mas o Edmundo deu a ideia do Jorginho e do Felipe como assistente. Vê se você concorda. Roger Machado, adoro ele. Perfil muito parecido com o do Barbieri. Ganhou, tá bom, perdeu, tá bom, tá tudo certo. Calmo demais, né? Muito, muito tranquilo. Rogério Ceni ainda não tirou a camisa de goleiro que ele jogava, 0-1 do São Paulo. Ele ainda acha que é jogador e não tem a experiência, embora tenha feito um bom trabalho num time que é o Fortaleza, que muito parecido, com jovens, né, como o Vasco. Mas, sei lá, olhando assim, a grosso modo, eu não arriscaria muito, não. Eu traria o Jorginho, que já fez bom trabalho com a equipe do Vasco. A primeira passagem do Jorginho, ele pegou numa situação muito parecida, só que já com o campeonato já lá na frente, e ele quase salvou o Vasco do rebaixamento. No ano seguinte, ele trouxe o Vasco de volta à Série A com uma campanha extraordinária. Então, sei lá, eu traria o Jorginho e traria o Felipe para auxiliar dele. Tá aí. Eu acho a ideia boa. Eu venho comentando isso tempos atrás, que a maneira que a montagem do elenco do Vasco foi feita e que esse time joga melhor nos contra-ataques, o Jorginho sabe fazer muito mais isso na sua carreira, sempre passou por esses times jogando de uma forma reativa do que o próprio Maurício Barbieri. E eu acho que é importante, cara, essa bagagem que o Jorginho tem como ex-jogador, né, como profissional da bola. O Felipe também é um ídolo do Vasco. O Felipe, cara, eu não sei porque ele não tá no Vasco ainda, é o jogador que mais conquistou com a camisa do Vasco. Eu acho que é importante, sim, esses caras estarem nesse processo de recuperação do Vasco. Eu não acho ruim de tudo essa ideia, não. Para salvar o Vasco nesse momento, é um trabalho de resgate, né? Não sei se escolheria o Jorginho para um trabalho futuro, para brigar por alguma coisa, não. Mas nesse momento, para resgate, eu acho que sim, é uma boa ideia dentro dos nomes que estão surgindo aí, né? Rogério Ceni, você vê que a torcida já não tá com tanta paciência com o nome do Rogério. Talvez essa dupla, né, perante aos vascaínos possa fazer mais sentido que, por exemplo, o nome do Rogério Ceni. Mas, como eu disse, o Vasco também precisa de reforços, né, família vascaína? Queria colocar na tela para vocês a informação do Joel Silva, do Lance, que diz o seguinte, Vasco busca acordo nas negociações por Lanzini, Fernando e também Lianco. Novas conversas acontecerão durante essa semana, buscando um acordo nas negociações por Lanzini, Fernando e Lianco. A expectativa é que o desfecho, positivo ou não, ocorra até a próxima sexta-feira. Então, falei isso no vídeo de mais cedo, de todos os nomes aí que vêm sendo cogitados. Se esses 3 chegassem no Vasco com um novo treinador, eu acredito sim que dá para sair dessa situação, né? Venho falando aqui que o Vasco tem que fazer milagre e história. E esses jogadores aqui iam agregar demais para esse resultado acontecer. E um outro nome que surgiu no dia de hoje, tá na tela para vocês. Vasco estaria negociando a contratação do meia uruguaio Rodrigo Salazar, do Schalke 04, né? O clube alemão pede 3,5 milhões de dólares para liberar o atleta de forma definitiva. Além disso, um empréstimo com obrigação de compra também não está descartado. As conversas estão em andamento. Esse é um jogador que nas últimas semanas teve um nome ligado ao Flamengo, teria sido oferecido ao Flamengo. O Palmeiras também me parece ter interesse no atleta. A gente vê aí, né, que o Johannes Sport, que é um alemão e deve conhecer muito esse mercado, estaria à frente nas negociações, mas é um jogador bem jovem, né, 23 anos, é um camisa 10, me parece, não conheço o atleta. Na atual temporada jogou 22 partidas, 23 partidas, 2 gols e 6 assistências. No campeonato alemão, na Bundesliga, esteve à disposição 25 vezes, jogou 15 como titular e 7 ele entrou no decorrer do jogo. Ele teve uma lesão, né, então ficou fora de alguns jogos. Jogador que passou também pelo Frankfurt, na Alemanha. A gente não pode falar muito, não conheço o atleta, mas
A galera que conhecia aí, viu falando, né, foi especulada no Palmeiras, no Flamengo, deixa aí nos comentários. A gente traz aqui um nome dentro das informações que surgem nesse noticiário do Vasco, mas, sinceramente, eu só acredito vendo o Vasco contratando esses jogadores, onde vai ter que ter um pouco mais de papel colorido. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.